fecho do vídeo anterior nós ficámos então aqui com esta circunstância em que fizemos um post deste formulário, da forma como aqui está, e os dados foram passados para o outro lado. Ficámos aqui com um problema que era o seguinte: se eu colocar aqui 23 e tentar clicar em guardar, ok, vai com 23. Se eu colocar aqui 23,5, clicar em guardar, ele vai com 23,5, mas fiquei com a sensação que nós tínhamos aqui um problema quando colocávamos um valor qualquer. Vamos colocar aqui 9 ponto, vamos clicar aqui em guardar e reparem, ele diz introduza um número. Ok, vamos colocar aqui 9.1 e ele diz-me introduza um valor válido. Os dois valores válidos mais próximos é o 9, reparem, é o 9 e o 9.5. Ora, isto acontece porquê? Bom, basicamente porque eu defini na minha view que o step era entre valores 0.5. Se eu quiser definir valores que possam ser aceitados pelo mecanismo required aqui nesta validação da HTML e valores que tenham duas casas decimais, isto é, eu poder colocar qualquer coisa do género 10.25, okay? Reparem que ele não vai deixar, porque eu tenho que colocar o 10.5 ou o 10, então nesta circunstância o que vocês podem fazer é o seguinte, é colocar aqui 0,1. Obviamente que aqui vai ter uma implicação muito grande, e vamos colocar aqui, inclusive no value, vamos remover o value, vamos colocar um placeholder igual a 0.00. Bom, o que é que isto vai significar então? Que o step de facto vai evoluir sempre de uma em uma unidade, mas também vai acabar por ajudar a definir aquilo que o required vai exigir do utilizador. Reparem, se eu agora refrescar aqui o meu código, eu tenho ali o valor da taxa, ok, vamos colocar aqui simplesmente teste. Se eu clicar aqui em guardar, ele diz-me preenche este campo, porque eu não tenho de facto aqui o 0. Eu posso colocar 0 e assim nós vamos ter o 0, é tranquilo. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 10.2, vamos clicar em guardar, ele vai mudar o 10.2, porque é o equivalente a 10.20. Se eu colocar 10.25, já não vamos ter qualquer problema, vamos ter o 10.25. Okay? Obviamente que aqui, se eu colocar 10.253 e vamos clicar em guardar, ele vai me dizer, olha, não pode, só pode ser 10.25 ou 10.26. É evidente que nós poderíamos implementar aqui um mecanismo de verificação dos valores inseridos através de JavaScript, nomeadamente com jQuery, etc., que nos iria então impedir, por exemplo, que nós pudéssemos colocar mais que uma vírgula, fazer aqui um conjunto de outras circunstâncias. Acreditem que pode ser um mecanismo bastante complexo, muitas das vezes as empresas não desenham esse mecanismo, preferem utilizar bibliotecas que automaticamente fazem máscaras para estes inputs. Nós estamos aqui apenas a fazer um exemplo e, portanto, eu vou partir do pressuposto que vocês não vão ter necessidade agora de fazer esse tipo de implementação e que nós, quando escrevermos os nossos valores, vão ser sempre 10,25, 10,2, 10,5, 10, etc. E que os sinais vão ser um ponto ou uma vírgula e nós depois vamos ver que influência aqui um e o outro tem na preparação dos dados para guardar na base de dados. Então, se eu colocar aqui assim taxa 1, 10,25, vamos clicar em guardar e vamos apanhar aqui os valores desta forma. Então, reparem o seguinte, eu estou a colocar aqui 10,25, 10,25 e quando eu clico em guardar, o meu sistema dá-me 10,25. Isto não é um grande problema. A única coisa que nós vamos ter que perceber é se a base de dados nos vai aceitar este valor float exatamente como ele é, que é 10.25. Então vamos regressar aqui ao nosso código e o que vamos fazer aqui no stocks, onde nós paramos aqui a implementação do nosso post, é comentar todo este código que aqui está e queremos que o código avance por aqui abaixo. Ele vai verificar se já existe a taxa com o mesmo nome. Okay? Então, para isso ele vai verificar se já existe uma taxa com a mesma designação. Ora, aqui o check tax presumo que ainda não exista, mas existe, ok? Nós vamos ter aqui o check tax, mas existe o check family. Então, por que nós não vamos aqui verificar se podemos adaptar o check family? Vamos copiar este código, vamos colocá-lo aqui embaixo, ok? Eu deixei ficar ali aquele texto porque é com este nome que nós vamos querer criar esta função. Okay?
O designação é exatamente a mesma coisa que é passada aqui, ok? Que é o texto de designação da nossa taxa. Portanto, continuamos dentro da mesma filosofia. Ele aqui, obviamente, vai check if there is a tax with the same name. Então, ele vai construir tudo isto. Aqui, stock taxas, where designação é igual ao parâmetro que é passado. E reparem, temos o nosso código criado, ok? Então, quando o check tax é usado, ele vai procurar no stock taxas, que é a nossa tabela das taxas, se existe alguma taxa com a mesma designação. Vai devolver um valor verdadeiro ou falso, e esse valor vai para aqui para o resultado, e o resultado vai verificar se o resultado for verdadeiro, significa que error, porque já existe uma designação. Se for falso, ele vai avançar por aqui abaixo. Vai guardar a nova taxa na base de dados. Bom, aqui se não existe um erro, ele vai fazer model.textAdd e depois uma mensagem de sucesso, taxa adicionada com sucesso. Vamos ver onde é que nós temos o equivalente aqui, que será o family head. Então nós temos aqui o check other family, ok, vamos fazer aqui o family head. Vamos copiar aqui o código, vamos puxar aqui ao fundo. Vamos abrir aqui então uma nova função que vai ser o textAdd. Ora, obviamente adiciona uma nova taxa à base de dados, ok? E vamos ver aqui se está tudo em conformidade. Neste caso o request get post select parent não necessitamos, mas vamos introduzir aqui um novo valor. Nós temos o text designação, que é o primeiro item da nossa tabela. Okay. Obviamente que este aqui é de auto-incremento e, portanto, vai ser colocado automaticamente pelo sistema. E depois temos o percentagem. Então, neste caso, nós vamos ter que acrescentar aqui um request text percentagem. Vamos colocar ali uma vírgula. Temos agora aqui a nossa query que diz insert into stock taxas. Os values, neste caso, será o 0 para que o dispositivo ou o mecanismo de auto-incremento seja disparado, e depois vamos ter apenas dois valores aqui, que é o da designação e o da percentagem. Colocamos lá os parâmetros e, à partida, o nosso sistema irá dizer sucesso, taxa adicionada com sucesso. O que é que pode acontecer agora nesta circunstância? Nós vamos ter que verificar se, de facto, o valor com casas decimais da taxa adicionada é um valor válido. Isto vai depender dos testes que nós agora vamos fazer. Então, para isso, o que eu vou aqui colocar é o seguinte. Vamos regressar aqui ao nosso ambiente de taxas. Não temos nenhuma taxa. Vamos clicar aqui em adicionar taxa e vamos ver se temos aqui algum problema ou não. Taxa 1. Vamos colocar aqui uma taxa de 23%. Vamos clicar em guardar e temos um erro. Ele diz Undefined Variable Error. Ele está a dizer que o erro não existe aqui. Bom, vamos então verificar onde é que é. É no stocks PHP linha 196. Estes são fáceis de resolver. Portanto, ele diz que error não existe. Da mesma forma que o sucesso também não existe ali. Bom, mas eu vou então fazer o seguinte. Vou definir aqui o error. Eu vou inclusive apagar tudo isto que aqui está. E vamos colocar aqui error é igual a vazio. Portanto, não há erro, ok? Poderíamos, obviamente, colocar isto cá fora. Não tem qualquer problema. Vamos colocá-lo aqui fora também. E vamos novamente voltar aqui atrás. Taxa 1, guardar. E agora temos um erro diferente. Ele diz, a coluna percentagem não pode ser nula. Bom. Temos aqui, então, um problema diferente. Ele diz-nos que a coluna da percentagem não pode ser nula. Porquê? Bom, neste caso, o erro está a acontecer dentro da conexão, dentro do MySQL, etc. E, portanto, não nos está especificamente a dizer onde é que nós temos este erro aqui colocado. A coluna percentagem não pode ser nula. Eu presumo que, uma vez que nós estamos a usar apenas ainda o text add, que estará relacionado com o text percentagem. E o text percentagem, eventualmente, não é o título que nós temos aqui. Temos o text de designação, ok? E depois temos aqui o quê? Temos aqui o input, cujo type e o name é o text valor.
Então vamos colocar aqui text valor. Okay? Ele é passado aqui o text designação, tudo certo, mas aqui nós não temos text de percentagem, temos text valor. E por isso é que ele estava a ir buscar um item ou um input que não existia. Estava lá a dar um valor nulo. Vamos então aqui novamente fazer o guardar, taxa a 23, ou taxa 1, 23, guardar. Taxa adicionada com sucesso. Quando eu clicar aqui no cancelar, reparem que eu não tive o cuidado de fazer a alteração. E temos aqui ainda para o estoque famílias. Ok? Então nós já vamos resolver esse problema. Mas se eu clicar aqui no taxas, ele deveria apresentar a minha tabela. E ele diz-me, não existe isto. O ID taxa não existe. Ok? Vamos completar isto. Vamos ver o que é que se passa. Ele está aqui o ID taxa. Ok? Ele diz-me aqui que undefined variable família, ok, reparem que nós temos aqui ainda família, eu pus ali taxa e ele colocou-me aqui família, ou ele não, eu é que não fiz as alterações que tinha que fazer, então vamos aqui muito rapidamente resolver dois problemas. O estoque famílias vai para estoque taxas, é o botão do cancel, e aqui nós vamos ter então o seguinte, eu tenho que resolver aqui esta questão da apresentação da tabela ou da construção da tabela, então vamos aqui ter que abrir o nosso código nas famílias, na view famílias, neste caso na view de taxas, peço desculpa, e quando é feita esta iteração, aqui obviamente não podemos ter família, vamos ter taxa. Se algum de vocês já tinha visto este erro anteriormente, obviamente que já fizeram essa correção e portanto é só para verificarem que de facto não é fácil estarmos aqui a falar e a construir o código ao mesmo tempo. E por conseguinte, se eu agora aqui refrescar, já vamos ter então aqui os valores. Agora reparem neste caso interessante. É que eu coloquei a minha taxa como 23 e ele colocou 9.99. Ok? E portanto temos aqui um problema para resolver. Eu vou verificar aqui na minha tabela. Eu tenho um decimal que pode levar no máximo 3 dígitos de um lado e 2 do outro. E eu tenho que tentar perceber porque é que ele fez esta tradução do valor, ok? Vamos aqui ver o seguinte. Se eu tentar adicionar uma nova taxa e vou colocar aqui taxa 2 e colocar aqui 19, vamos clicar em guardar. Ok. Vamos clicar em cancelar. Ele está-me a colocar aqui sempre o mesmo valor, 9.99. Bom, nós vamos resolver isto para o próximo vídeo desta série. Portanto, eu quero já testar aqui uma circunstância, que é tentar adicionar uma taxa cuja designação já exista. Então, eu vou clicar aqui, vou colocar aqui taxa 1, vou colocar aqui um valor qualquer, 123 obviamente não é possível, portanto, vamos clicar aqui em guardar, ele diz que não pode, mas vamos colocar aqui 11. Eu vou clicar em guardar e ele vai me dizer já existe uma taxa com a mesma designação. Reparem como o reaproveitamento do código foi suficiente para que nós pudéssemos acelerar de sobremaneira a forma como nós escrevemos a nossa aplicação. De facto, continuamos a ter então aqui este problema do taxa 3 e quando colocamos aqui, por exemplo, uma taxa de 75%, eu clico em guardar, ela é guardada com sucesso, mas no entanto, nós vamos olhar aqui para os dados que estão a ser inseridos aqui dentro. Reparem, percentagem 9.99, 9.99, 9.99. Bom, eu no próximo vídeo vou procurar trazer aqui a solução para este problema.